Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao workshop Os Segredos da Mente Próspera. E nesse workshop eu tenho um objetivo que é simples de falar, mas quando eu te disser pode ser uma coisa meio assim, pô, será mesmo? O meu objetivo é trazer você um conhecimento que, se você aplicar, irá transformar sua vida financeira para sempre. Vou repetir. Transformar sua vida financeira para sempre. Não é fazer você ganhar um pouquinho a mais. Não, uma transformação completa. E eu sei que isso pode parecer meio, um papo meio estranho, mas como assim? Será que você vai falar aqui fórmulas mirabolantes de ganhar dinheiro? Não, fica aqui comigo que você vai entender exatamente qual que é a ideia aqui, tá? Mas basicamente, qual que é o princípio por trás disso? O princípio é que tudo começa aqui na mente, tá? Então, eu vou te ensinar nesse workshop como programar a sua mente para prosperar. E esse workshop será dividido em 3 episódios. O primeiro, esse daqui, que eu vou te falar o mais estranho segredo do mundo. O mais estranho segredo do mundo. Coisas que é um segredo que, durante muito e muito tempo, apenas quem era rico, quem dominava, quem realmente tinha o poder sabia esse segredo. Isso que eu vou compartilhar com você nesse primeiro episódio. No segundo episódio, eu vou conversar com você sobre bloqueios. Bloqueios mentais que podem te impedir de prosperar e como se livrar deles. Segundo episódio. Terceiro episódio, 12 drives mentais. 12 pensamentos que são indispensáveis você ter se você quiser realmente ter uma vida próspera, né? Quando eu falo de programar a mente para prosperar, é basicamente você ter esses 12 pensamentos e eu vou te explicar no terceiro episódio quais são e como que você instala esses drives na sua mente. E para quem que é esse workshop? Né? Antes de assistir aqui, é preciso você ver se realmente faz sentido para você. E esse workshop ele não foi pensado inicialmente, não foi desenhado para quem quer ter, bilhões de reais, até porque eu não teria autoridade suficiente para falar sobre isso. Nenhum problema, tá? Se você quiser ser extremamente rico, sem problema, tá? Sem problema. Mas ele foi desenhado especialmente para quem quer ter tranquilidade financeira, tá? Quando eu falo em prosperidade, eu digo em isso, em ter tranquilidade, em ter mais do que o necessário, não necessariamente você ter, dinheiro para mudar o mundo, para que as suas próximas gerações não precisem trabalhar. Se você quiser, tudo bem. Mas se você quiser ter tranquilidade financeira, mais do que o suficiente, o meu objetivo com esse workshop é isso, tá? Então, por exemplo, se você chega o mês, você tem que ficar pensando ali, escolhendo que conta que você vai pagar. Será que eu pago essa? Será que eu pago essa? Esse workshop é para você. Se quando toca o telefone, você olha assim, você olha o prefixo, você olha, nossa, mas de tal lugar, deve ser cobrança, não vou atender. Esse workshop é para você. Se você precisa se privar de coisas como comer em um bom restaurante, talvez você quer fazer uma viagem, não é possível. Se você tem esse tipo de problema, esse workshop é para você. A transformação que eu pretendo causar aqui é para você. Então presta muita atenção em tudo que a gente vai conversar aqui nesses 3 episódios. Agora, só antes da gente entrar na parte prática, aqui onde eu vou passar o conteúdo para você, inclusive vai ser naquele quadro que você já está vendo ali, deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui para você entender especialmente que é possível para qualquer pessoa. Porque às vezes você vê um conteúdo como esse, mas você pensa, mas eu tenho já tal idade. Mas eu nasci em uma família assim. Mas isso, mas aquilo. Eu posso te garantir que qualquer pessoa pode ter uma vida próspera. Por que eu te falo isso? Eu tive uma infância bem pobre, tá? Bem pobre. Vamos falar aqui o português claro, tá? Não vamos fantasiar aqui, não. Eu tive uma infância bem pobre. Na época, eu até brinco hoje, que eu falo que eu nem sabia que era pobre, porque eu só via aquilo, o convívio todo que eu tinha aquele, para mim era uma infância normal. Hoje eu vejo, não, era uma infância pobre, a gente enfrentou algumas dificuldades. E aqui eu já faço, para contar isso aqui, já faço um agradecimento aqui aos meus pais, que eu sei que eles fizeram o máximo que eles podiam na época, tá? O máximo. E hoje, tendo um filho, eu sei como que, você, como pai e mãe, você faz realmente o máximo que é possível. Então, eu tenho certeza que meus pais fizeram o máximo, então sou muito grato a eles por isso, Mas isso não nega o fato de que sim, a gente passou bastante dificuldade. Isso começou na infância, e a partir do que você vai entender aqui no workshop,
muito do que você viveu na infância financeiramente, se você não fizer um trabalho mental, você vai levar isso pro resto da vida, tá? E até ali os meus 26 anos, mais ou menos, eu tinha bastante dificuldade, tá? Só para você ter uma ideia, aí nos 26, dos 18 aos 26, eu queria ter negócio próprio, né? Eu não queria mais falar, não quero mais trabalhar com ninguém, mas nesse período, até os 26, eu já estava no meu 5º negócio diferente, tá? Cada um falhava, eu ia para outro, falhava, ia para outro, falhava, ia para outro. Então, assim, até esse período era a situação bem complicada mesmo. E só para vocês saberem, que negócios eram esses? Eu comecei sendo eletricista, tá? Que era a última atividade que eu exercia quando eu trabalhava por carteira assinada e tal. Nem cheguei a ser eletricista mesmo. Por carteira assinada eu só fui ajudante de eletricista. Mas eu fui eletricista, trabalhei com instalação de câmera, de segurança, alarme, esse tipo de coisa, né? Segurança eletrônica. Depois montei uma loja virtual de perfumes, depois montei uma loja virtual de relógios e nesse último negócio, né, que eu tinha, antes de fazer o que eu faço hoje, eu trabalhava como consultor para lojas virtuais, né? Então, apesar desses negócios não terem dado certo, no caso das lojas virtuais, né, a venda de perfume, relógio, eu entendi como que aquilo funcionava e ajudava outras empresas a venderem, tá? E aos 26 anos, nessa época, já nesse 5º negócio, com as coisas, esse negócio beirando a falei também, eu conheci esse livro aqui, o livro O Poder do Subconsciente. Quem já me acompanha há algum tempo já me ouviu falar bastante desse livro, tá? Esse livro que me apresentou o mais estranho segredo do mundo, que é o que eu vou compartilhar com você daqui a pouco. E a partir desse livro eu tive uma mudança completa de mentalidade e, consequentemente, de resultados. Vou resumir aqui bastante, tá? À medida que o workshop for passando, eu posso contar mais algum detalhe aí que seja relevante para você. Mas o que eu quero realmente é que você acredite, que é perfeitamente possível qualquer pessoa sair de uma situação de escassez para uma situação de prosperidade, ter mais do que o suficiente, desde que mude a sua mente. E uma última coisa, só antes da gente ir lá para o quadro. Eu falo aqui bastante com você sobre dinheiro, né? E falar sobre isso é incômodo para algumas pessoas ouvir isso. Para mim já foi incômodo. Antigamente, se eu ouvisse alguém falando muito de dinheiro, eu tinha lá vários preconceitos. Mas o que eu quero deixar claro aqui para você é o seguinte. Eu falo disso aqui, mas é muito mais do que o dinheiro. Muito mais do que ter um dinheiro no banco. Não é só isso. É claro que assim... Pô, eu hoje moro num local maravilhoso, tá? Eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho algumas coisas, tenho uma coleção de relógios, eu gosto de relógios, então tenho uma pequena coleção. Isso é ótimo, maravilhoso, sim, é maravilhoso. Mas vai muito além disso. Eu diria que o maior benefício, né, que eu sinto hoje é tranquilidade. É poder deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, sem precisar me preocupar, sem ter que ficar me preocupando, será que eu vou ter dinheiro para isso, para aquilo outro? Então, a tranquilidade é o mais importante. E mais, no meu caso especificamente, acho que cada um tem um motivo, mas uma coisa que eu gosto sempre de mencionar isso, para você ver o impacto de quanto que você realmente deve levar a sua vida financeira a sério, porque esse é um dos primeiros passos. Muitas pessoas não têm dinheiro porque não levam a sério, porque, não, o dinheiro não é tão importante assim. Por que ele é tão importante? No meu caso, por exemplo, eu tenho um filho, o nome dele é Heitor, e olha só, né, o filho é, obviamente, né, se você for pai e mãe, você sabe muito bem disso, é a coisa que a gente mais ama no mundo. E esse ser que eu mais amo no mundo poderia não ter vindo ao mundo por falta de dinheiro. Por quê? Nesse período, né, que as coisas eram difíceis, eu tinha medo de ter um filho, né? A mãe dele falava sempre comigo, queria ter filho e tal, e eu ficava assim, não, melhor não, tal, é melhor a gente ter uma certa liberdade aqui. Mas lá no fundo, eu não queria ter porque eu tinha medo de não conseguir sustentar uma criança. Então eu olhava assim para mim e falava, nossa, se eu sozinho aqui, ou né, com 2 pessoas já não consigo, estou conseguindo fazer a coisa acontecer, imagino com o filho, né? Então, isso que eu quero te ajudar aqui vai muito além do dinheiro. E eu quero que você pense, ter mais dinheiro, que tipo de transformação isso seria para você? Como eu disse, pode ser que seja uma coisa como ter um carro melhor, uma casa, ok, maravilha. Mas além disso, tá, eu já quero que você comece a pensar qual que é a maior transformação que ter prosperidade na vida te causaria. Bom, dito tudo isso, agora vamos lá para a parte prática aqui dessa conversa. Vamos ali no quadro
onde eu vou te explicar qual que é o maior segredo do mundo em relação à prosperidade, à mentalidade financeira, um segredo que foi escondido por muito tempo, mas que agora está acessível a todos e eu quero compartilhar isso com você. Vamos lá agora no quadro para a gente começar a ter essa conversa. Bom, estou aqui no quadro onde a gente vai ter nossa conversa mais profunda aqui agora. E já quero te passar aqui algumas referências, tá? Disso que a gente vai conversar aqui. Então, primeiro eu já te mostrei, né? O livro O Poder do Subconsciente, esse aqui também, né? Os Segredos da Mente Milionária, um livro excelente. E esse aqui também, excelente, A Ciência de Ficar Rico. No final aqui do vídeo, eu vou passar referências, algumas páginas aqui, especialmente desse livro aqui. No final aqui do vídeo, fica aqui até o final que você vai perceber. Eu vou mostrar um trecho desse livro aqui para você, que é o maior segredo mesmo, tá aqui dentro, tá? Então, presta muita atenção nisso que a gente vai conversar aqui. Então, para a gente começar essa conversa, eu sempre gosto de começar por aqui, tá? Como que a gente tem resultados na vida? Isso aqui, qualquer tipo de resultado, mas vamos focar aqui na questão financeira. É através dessa sigla aqui, tá? PPAR. No caso, o que significa que esse R? Esse R é de resultado, tá? Então, qualquer coisa é um resultado. A questão financeira é um resultado. O corpo que você tem é um resultado. A saúde é um resultado. Qualquer resultado que você venha, aí vamos falar aqui uma coisa que é meio que óbvia, mas vem de ação, né? Ou seja, se você quer um resultado, você age de acordo com aquele resultado. Uma pessoa que tem um corpo X, ela tem uma ação diferente de quem tem um corpo Y. Resultado financeiro, a mesma coisa. No fim das contas, o que difere alguém que tem resultado financeiro e quem não tem são as ações. Mas aí que entra o ponto interessante, vai começar a ir para o ponto que a gente mais quer aqui. As nossas ações são baseadas nos nossos pensamentos. Ou seja, não adianta você, então, beleza, basta eu agir de forma diferente. É simples falar isso, né? Não, é só você agir de forma diferente. Eu gosto de usar normalmente o exemplo do corpo, né? Porque quantas pessoas já tentaram fazer uma dieta, né? Não é simples falar, não, mas você ter um corpo bacana, você ser magro, é muito simples. Basta você se alimentar bem e fazer exercício. É só isso. É só essa ação, certo? Só que, por que a grande maioria das pessoas não consegue? Por causa dos pensamentos. E na questão financeira é a mesma coisa. E por que você pensa como pensa? Aí vem o ponto principal que a gente vai trabalhar aqui no workshop. Que é por causa da sua programação mental. O que é programação mental? É o que está arraigado na sua mente. Se você pensa de uma determinada forma, é porque existe arquivos aqui. Existem algumas coisas que estão aqui dentro que fazem você pensar dessa forma. Esse pensamento gera ação, essa ação gera resultado. Então, se você quer mudança definitiva, e aí se você já entende isso daqui, eu não sei qual que é a sua idade, tá? Mas vamos supor que você tenha aí 50 anos ou 60 anos e não tenha prosperado ainda na vida. Talvez você pense, poxa, mas eu já agi de tal forma, eu já ganhei dinheiro assim, eu já perdi dinheiro de outra forma, eu já fiz isso. Por que fica nesse ganha, perde, não constrói algo? Por causa disso aqui. Por causa da programação mental não é a correta. Quem não tem a programação correta não prospera. E já para usar uma das referências aqui que eu disse para você, já vou mencionar essa que está aqui no livro Os Segredos da Mente Milionária, tá? Vou mostrar aqui para você de novo. Logo aqui na página 9, no início aqui do livro, diz o seguinte, olha: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. Então, não adianta aqui, mas eu tenho tal estudo, eu tenho tanta experiência em tal coisa, eu tenho isso, eu tenho aquilo.
Se a programação mental aqui não for correta, de nada vai adiantar. E é isso aqui, no terceiro vídeo aqui do workshop, a gente vai detalhar mais sobre essa programação, tá? Eu vou mencionar aqui para você 12 arquivos, 12 coisas, 12 pensamentos que você precisa ter na sua mente para ter a programação mental que vai te levar a prosperar. Beleza? Bom, vou apagar aqui agora para a gente continuar a nossa conversa. Bom, então olha só, se a gente conversou sobre programação mental, é preciso a gente falar um pouco sobre como funciona a sua mente. E aqui eu vou falar sobre isso de uma forma bem reduzida, tá? Porque se fosse falar tudo sobre isso, enfim, seria uma coisa que não seria prática, o assunto, né, levaria muito mais tempo do que o foco que é falar aqui para você coisas práticas, coisas especialmente relacionadas a como a sua mentalidade influencia na sua vida financeira. Isso aqui é um desenho da mente, cada pessoa representa isso aqui de uma forma. Esse desenho, ele é de 1934, tá? Ele foi feito por um médico chamado Thurman Fleet, Dr. Thurman Fleet. Ele queria explicar lá para os colegas dele onde iniciava os problemas de saúde, tá? Então, para você ver que isso aqui se aplica a tudo. Nosso foco aqui é na questão financeira. E ele mostrou, fez esse desenho aqui, e aqui em cima ele falou, olha, aqui nós temos um lado que é consciente e um lado aqui que é subconsciente. Então, quando eu falo de programação mental, falo de mente, existe aqui consciente e subconsciente. Dependendo da linha de estudo, alguns falam aqui também do inconsciente e tal. No caso aqui, a gente deixa tudo aqui, o inconsciente e tal, dentro aqui da mente subconsciente, tá? E, basicamente, cada um desses lados da mente, vamos dizer assim, lados entre aspas, tem as suas funções, tá? A gente não vai detalhar aqui. Mas, de forma resumida, a mente consciente, ela é razão. Razão. Se a gente for colocar em uma palavra, a mente consciente seria razão. E a mente subconsciente, se a gente for colocar uma palavra, seria uma mente emocional, tá? Ou emoção. Então, mente subconsciente, emoção, mente consciente, razão, tá? De forma bem resumida, é isso. Só que, o que ele mostrou também? O que ele identificou? Que, embora nesse desenho aqui, pareça que esses dois lados da mente sejam do mesmo tamanho, né? Vamos dizer assim, na verdade não. Isso acontece, você vê que meus desenhos aqui são bem profissionais, né? Mas acredito que dá aqui para você entender. Isso aqui está representando um iceberg, tá? E a ponta aqui do iceberg. Então, essa ponta aqui do iceberg é a mente consciente. E o restante aqui é a mente subconsciente. Então, o que quer dizer isso na prática, né? Aqui, normalmente se coloca também um percentual, tá? Alguns colocam 95, outros 90, não importa. O importante aqui é que a maior parte da sua mente, vamos dizer assim, é subconsciente, é emocional. Então, aqui, conclusão que a gente já chega aqui. A emoção, o que faz, o que governa a sua vida são as emoções que você tem com relação a algo. Tá conseguindo chegar no ponto? Então, primeiro, PPAR, a gente entendeu o quê? Tudo começa na programação mental. Com isso aqui, o que você já entende? Tudo começa pela programação mental, ok? Especialmente nas emoções. As emoções que você tem com relação às coisas dão total... É isso que faz a diferença na sua programação mental, consequentemente no seu pensamento, consequentemente na sua ação, consequentemente no seu resultado. Agora, além dessa questão emocional, a mente subconsciente tem mais um fator aqui, que é esse maior segredo de todos os tempos. Vou apagar aqui para a gente continuar conversando sobre isso. Bom, então agora que você já entendeu isso, qual que é, né, a parte aí principal aqui do vídeo? O mais estranho segredo do mundo. O que é um conhecimento que hoje, né, é uma coisa que está cada vez mais pessoas estão sabendo disso, mas é uma coisa que durante muito tempo, algumas pessoas sabiam, e essas pessoas que sabiam exatamente detinham o poder de governar sobre as outras, que é exatamente isso que a gente conversou aqui.
o mais estranho segredo é exatamente o poder do subconsciente. Esse é o mais estranho, ou o maior segredo. Eu te mostrei ali que a mente subconsciente é uma mente emocional. Ela tem várias funções. Agora, sabe qual que é a principal função da mente subconsciente? A principal mesmo? Eu vou colocar aqui para que você frise isso na sua mente. Tornar real o que você acredita. Esse é o maior segredo, o mais estranho segredo de todos os tempos. É isso que muitas pessoas, ou na verdade poucas pessoas até o momento, sabiam. Isso foi bem divulgado a partir tanto desse livro, O Poder do Subconsciente, como do livro e o filme O Segredo. Falando exatamente essa verdade aqui. O maior poder do subconsciente, da mente subconsciente, é tornar real o que você acredita. E sempre quando eu falo sobre isso, eu gosto de citar alguns exemplos bíblicos. Tem algumas pessoas que ficam até chateadas, acho que estão misturando as coisas, mas é uma das formas que eu acho mais simples de explicar isso. O que é isso de tornar real o que você acredita? A Bíblia tem alguns relatos, tá? Por exemplo, não sei se você é uma pessoa que acompanha a Bíblia, se você já ouviu esse relato, mas, por exemplo, tem um relato que fala de uma mulher que sofria de fluxo de sangue durante 12 anos. E essa mulher foi curada por Jesus quando ela tocou na veste dele. A história cita que Jesus estava andando, essa mulher foi e tocou na veste dele, mas ele sentiu que tocou de uma forma diferente. E aí, conversa vai, conversa bem, resumindo a história, ele falou com essa mulher assim: a sua fé te fez ficar boa. A sua fé te fez ficar boa. Em uma outra ocasião, isso aconteceu com um cego também. Tinha um cego, Jesus estava andando lá com os discípulos e tal. O cego ouviu ali e falou: o que está acontecendo? E o pessoal falou com ele: é Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus, que ele curava e tal. O cego chamou por Jesus, Jesus foi até ele e o cego falou: olha, me cura. E Jesus falou: você acredita mesmo que eu posso fazer isso? Você acredita que você pode? Ele falou: não acredito. E ele falou: olha, a tua fé te salvou. E o homem voltou a enxergar. E um outro exemplo que eu cito com relação a isso é o exemplo de Pedro. Tem um exemplo também bem conhecido que fala que Jesus estava andando sobre as águas e ele chamou Pedro. Pedro olhou assim, não acreditou muito, falou: não, mas será que é Jesus mesmo? Coisa estranha, como assim um homem andando sobre as águas? Jesus chama ele para andar nas águas também. E ele vai e anda. E ele começa a andar, até que ele começa a olhar a ventania, olhar, fala: não acredito que eu estou andando, cai, afunda. E aí Jesus fala com ele: homem de pouca fé, por que você cedeu à dúvida? Esses exemplos, esses 3 exemplos, eles mostram exatamente isso daqui, olha. Tornar real o que você acredita. O poder do subconsciente nada mais é que o poder da fé. Poder da fé. Só que o que acontece? Quando a gente fala fé, essa palavra ela é muito usada num aspecto religioso. A gente quer dizer a fé em Deus, fé em alguma coisa. E ok, nesse contexto também. Mas a fé, ela não necessariamente é aplicada somente nesse sentido. Qualquer coisa que você acredite sem você estar vendo é fé. Qualquer coisa que você acredite sem você estar vendo é fé. O que isso aqui quer dizer? Fabrício, o que essa questão de fé, de Jesus, de Pedro andar nas... O que isso tem a ver? Eu quero saber do dinheiro aqui no meu bolso. O que isso tem a ver? Essa mesma fé, todo esse princípio aqui, se aplica e muito na questão financeira. E muito. Como que se aplica? Eu vou pegar algumas referências aqui no livro, nesses livros, para mostrar isso para você claramente. Olha só.
Olha só o que está aqui no livro Poder do Subconsciente, na página 141. Um trechinho bem curto aqui para você entender como que isso aqui se aplica na questão financeira. Olha só. A verdadeira origem da riqueza. À mente subconsciente jamais faltam ideias. Nela há um número infinito de ideias prontas para aflorar a mente consciente e se transformar de maneiras incontáveis em dinheiro no bolso. Esse processo continuará a ocorrer em sua mente, pouco importando, presta atenção, pouco importando se a bolsa sobe ou desce, ou se cai o valor do dólar ou da libra esterlina. Sua riqueza jamais depende realmente de títulos, ações ou dinheiro no banco. Essas coisas são apenas símbolos, necessários e úteis, mas apenas símbolos. Aí vem o ponto. Olha. O ponto que quero enfatizar é que, se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Vamos frisar esse ponto aqui, olha. Se você convence a mente subconsciente de que tem riqueza e que ela está sempre circulando em sua vida, você sempre, inevitavelmente, a terá, qualquer que seja a forma que ela tome. Então, qual que é a aplicação prática disso aqui que a gente está conversando, de subconsciente, de fé na questão financeira? A mesma fé que uma pessoa, né, nesses exemplos, precisava ter para se curar, é a mesma fé ou a mesma crença de que, se você colocar na sua mente, eu tenho dinheiro, você terá. No fim das contas é isso. O maior segredo e mais estranho segredo de todos os tempos é isso. Antes de você ter a condição, você colocar na sua mente que você já tem aquela condição. Exatamente isso. Vou te mostrar agora um trecho aqui do livro A Ciência de Ficar Rico, que vai deixar isso o mais claro possível. Olha só. Então, olha só, livro A Ciência de Ficar Rico. Esse livro, ele é de, se não me engano, de 1910, tá? Ele tem mais de 100 anos e foi esse livro que inspirou o filme O Segredo, o livro O Segredo, tá? Que muitas pessoas conhecem. Olha só o que diz esse livro com relação a isso que a gente está conversando aqui. Na página 29 diz assim, olha. Pensar o que queremos implica pensar a verdade, independente das aparências. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer, mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pelas aparências. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Então, olha só, verdade e aparência. Continuando aqui, olha. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que a observa. E isso só pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. Pode ser que esteja um pouco estranho. Como assim? O que é isso? Verdade, aparência? Continua aqui, olha. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente. E, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Olha só isso. Pode parecer uma coisa meio de louco, mas esses exemplos que eu citei aqui para você, né, o que quer dizer isso aqui na prática? Né? A pessoa está doente, né? Mas se ela acreditar na verdade que ela está bem, ela ficará bem. Basicamente é isso. Né? E aí, é claro, né, algumas pessoas, nossa, mas como? Isso é um absurdo? Bom, existem N evidências de que as coisas realmente funcionam assim. Como que isso se aplica na questão financeira? Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente ao nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência, e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença,
ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza exige poder, mas quem adquire esse poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Eu não sei se ficou tão claro isso aqui para você, tá? Esse pensamento, eu te falo que ele levou bastante tempo a entrar na minha mente. Se é uma coisa que você está ouvindo agora, pode ser uma coisa meio estranha. Então, vamos resumir o que quer dizer, o que quer dizer aqui esse livro. E o livro Poder Subconsciente, todo esse conceito. Qual que é o conceito número 1 que eu quero que você saia desse vídeo aqui, né? Esse workshop tem 3 vídeos. Nesse vídeo, o que eu quero que você pense é o seguinte: se eu quero ter uma vida próspera, eu preciso ter instalado na minha mente o pensamento de que essa já é a minha realidade. Basicamente é isso. Então, quando falo ali de verdade, aparência, é isso. O que é a verdade? A verdade é o que está na sua mente. Sempre a verdade vai ser o que está na sua mente. Sempre você vai ver no seu redor, nas aparências, aquilo que está aqui. Então, se eu penso, né, se a minha verdade aqui é, nossa, a vida é uma droga, as coisas são difíceis, é tudo isso, aquilo. Se eu tenho essa verdade aqui, a minha aparência vai ser disso. Se eu tenho a verdade, eu ganho muito dinheiro, eu sou próspero, eu sou rico, eu tenho um corpo saudável, eu sou assim. Se eu tenho essa verdade aqui, eu vou ver essa aparência também. Basicamente, esse é o conceito que eu quero que você saia desse primeiro vídeo. Se você quer ter uma vida próspera, se você quer ter mais do que o suficiente, é preciso ter na sua mente que esta já é a sua realidade. É isso que eu quero que você fique, que esteja realmente fixado na sua mente nesse primeiro vídeo. No terceiro vídeo aqui do workshop, eu vou citar para você 12. Porque quando fala assim, beleza, vou ter pensamento, mas como assim? Eu vou colocar na minha mente que eu sou... Como é que funciona isso? Para você ter esse pensamento, toda uma construção, não é uma coisa que acontece assim, é uma construção. E basicamente são 12 coisas, basicamente 12 pensamentos que é preciso você ter para falar assim, olha, não, eu tenho uma mente próspera, eu sinto que eu já tenho dinheiro, consequentemente isso vai gerar pensamentos, que vai gerar ações, que vai gerar resultados. Então, no terceiro vídeo aqui do workshop, é isso que você vai entender. No segundo vídeo, eu vou te explicar sobre bloqueios, tá? Então, logo no próximo vídeo, você vai aprender sobre por que esse tipo de pensamento aqui, por que pensar que eu sou próspero não sendo, que dificuldade que é? Por que a grande maioria das pessoas tem pensamentos de pobreza, tem pensamento de escassez, pensamento de limitação? Já que você já entendeu que antes de eu ter um resultado, eu tenho isso na minha mente, por que a mente da maioria das pessoas é limitada? É isso que eu vou conversar com você no segundo vídeo. Você vai entender, não só entender, mas eu quero que você identifique como que é a sua mentalidade na questão financeira. Ok? Então, é isso que a gente vai conversar no segundo vídeo. No terceiro vídeo, eu vou te explicar quais são os princípios aqui, quais são esses 12 arquivos que precisa ter na sua mente e como que você coloca eles na sua mente. Vídeo 3, ok? Agora eu quero te fazer um pedido aqui. Deixa um comentário aqui abaixo, pra gente já começar a ativar isso daqui, tá? Coloca aqui embaixo assim, olha, eu sou próspero. Ou eu sou próspero. Isso vai dar um sinal para mim que você chegou até o final aqui do vídeo, então eu vou saber, né, o número de pessoas que chegaram aqui até o final e para você já começar a criar essa mentalidade também. Deixa aqui nos comentários, então, por favor, eu sou próspero ou eu sou próspero. Para você receber a notificação dos vídeos, pode ser que você já esteja recebendo, né? Se você não está recebendo e não quer correr o risco de perder o segundo vídeo, né? Se você gostou desse vídeo aqui, obviamente você quer assistir os próximos, né? Para não correr o risco, faça parte de um grupo de WhatsApp onde a gente está enviando, né, os links para você assistir esses vídeos nesse grupo. Tem um link aqui abaixo, caso você não participe, clica aqui para você ser notificado no seu WhatsApp quando o segundo vídeo for liberado. Ok? É isso. Comente aqui também o que você achou desse vídeo, se já foi útil para você. Se não, quero muito saber o que você pensou sobre essa nossa primeira conversa. É isso, um grande abraço, até o segundo episódio do workshop.